Fala rapaziada, beleza? Tudo certinho? De volta aqui no canal do Rockston e precisamos falar desse momento ruim do Fortaleza, né? Vem de duas derrotas em jogos grandes, perdeu o clássico para o Ceará e perdeu agora para o time do Cerro Porteño. O primeiro jogo da decisão, né? Que vai levar o tricolor para a fase de grupos da Libertadores ou não, né? Já começou perdendo em casa, no Castelão, e isso, né? Mostrou um Fortaleza que se abalou, né? Com o pênalti perdido. Isso é ruim, né? O emocional do time precisa ser resgatado. E vem outra pedreira aí, né? Domingo, o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, que vem muito bem na temporada, está invicto na Copa do Nordeste, conseguiu a sua classificação quando muitos duvidavam, né? Tá vivo na Copa do Brasil, e está brigando pelo título do estadual, por que não? Né? É um time que conta com um bom goleiro, uma fase extraordinária do Douglas, cria do próprio Fortaleza, o veterano goleiro, né? E a linha de frente vem fazendo gols, né? Muito goleadora, com o Ciel e com o Eric Puga. Então, o Fortaleza não vai ter refresco, né? E não acredito que o Vojvoda vá colocar time misto contra o Ferroviário nesse primeiro jogo. Até porque ele tem que resgatar a autoestima do time. O time está abalado aí com duas derrotas, né? Então, a confiança foi um pouquinho lá para baixo. Então, se ele quiser resgatar, ele tem que ir com a força máxima, teria que ir, né? A decisão é dele. Estou só aqui dando a minha opinião. Mas ele deveria ir com a força máxima para tentar conquistar uma vitória, para voltar a confiança, para aí depois pensar no jogo lá no Paraguai. A galera vem de uma vitória, um clássico, não aconteceu ainda esse ano o clássico das cores, e esse logo será decisivo, né? Serão dois jogos, né? Esse primeiro comando de campo do Ferroviário e depois comando de campo do Fortaleza, uma semana depois. O Fortaleza inclusive já saberá se passou do Cerro ou não, né? Perdeu o primeiro jogo, se complicou, aquilo que a gente temia, né? O time não conseguir conquistar uma vitória, e pior, né? Não conseguiu nem empatar, não teve condição de empatar. Teve chances, teve, mas não teve condição de empatar porque encontrou um goleiro, Jean, voltando de contusão, hein? Sem ritmo de jogo, e o cara estava inspirado. O cara que não tem muito juízo, né? Aprontou demais por aqui pelo futebol brasileiro, mas o ser humano evolui, né? Vai que agora ele, de repente, né, evoluiu como ser humano, mas como profissional tá demais, né? Muito importante nessa vitória do Cerro Porteño, defendendo uma penalidade. Ele é pegador de pênalti já, né? Se bem que o Galhardo deu uma facilitada. Esse lance do pênalti, aliás, é um capítulo à parte desse jogo, né? Porque a partir desse pênalti perdido, o Fortaleza se perdeu em campo, né? E o time do Cerro ficou à vontade para trabalhar a bola, para crescer no jogo. O Fortaleza não é que ele também estava mandando do jogo, mas pelo menos ele estava fazendo aquele jogo de imposição, aquele jogo de time da casa, né, com o apoio da galera, e provocou ali, provocando erros, né, do Cerro Porteño. Um desses erros veio a penalidade. E o Pochettino pegou a bola para bater. É isso que o Vojvoda deveria mudar, né? Ele tem que ter um comando, né? Parece coisa de time sem comando. Quando você deixa à vontade ali os jogadores para saber, não, quem tiver mais confiança vai bater. O Pochettino pegou a bola para bater o pênalti e o Galhardo tomou a bola. E nós sabemos, né, o histórico do Galhardo. Ele é bom jogador, ele é um cara inteligentíssimo dentro de campo, mas parece que ele não é ciente das suas capacidades e limitações. Perder pênalti não é de hoje que o Galhardo perde, né? E numa Libertadores não pode perder pênalti. Numa disputa como essa, ainda mais de mata-mata, o time pode pagar muito caro como pagou. E o Galhardo facilitou muito a vida do Jean, né, que é pegador de pênalti. O Jean ficou parado esperando, o Galhardo deu no meio do gol e o Jean não teve trabalho. Apenas fez a defesa. E a partir dali o Galhardo se apagou no jogo e o time também. O time se desconcentrou, né? O Pochettino, que ainda tentava alguma coisa, também não conseguiu mais fazer nada. E o time do Cerro Porteño cresceu, fez um gol, né? Foi bem anulado com a ajuda da arbitragem de vídeo, mas depois pareceu a morte anunciada, né? O Fortaleza acabou tomando um gol ali na jogada pela esquerda, nas costas do Bruno Pacheco, né? A galera tá pegando no pé do Bruno Pacheco, mas assim, eu acho normal. O que eu não acho normal é a defesa, que a gente vem cobrando aí, a presença da contratação de um zagueiro, que o Fortaleza não fez até agora. Isso vai custar caro, né, ao longo dessa temporada, se o time não contratar esse zagueiro. Né? Vamos chegar também em outra posição que o Fortaleza está devendo também, é uma peça de reposição. Mas zagueiro não é de hoje, né, de muito tempo. Precisa contratar um zagueiro. Você tem um centroavante como o Churin. O forte dele qual é? É dentro da área, jogadas aéreas. E você não consegue marcar, né? Tudo bem que
que o Pacheco tomou ali o drible, né? O cara cruzou, mas cadê? Na pequena área. Cadê o goleiro? Cadê os zagueiros para tirarem a bola? Vai colocar só na conta do Pacheco? Não, tá errado isso. Né? O Pacheco falhou, ok, mas só que a falha também lá na defesa, que não conseguiu matar, neutralizar a única jogada do centroavante. Churinho é um centroavante muito limitado, né? Tem dificuldades de jogar com a bola no pé, fora da área principalmente, mas na área, se der mole, ele guarda mesmo, como guardou. E depois do gol, o Fortaleza ficou pedindo para o mundo acabar, né? Para o primeiro tempo terminar e ele tentar, né, no intervalo, com o Vojvoda, alguma mudança com o discurso dele, reanimar a galera. E o time do Cerro ficou muito intenso, né? O Fortaleza nervoso e o Cerro à vontade, né? O Fortaleza deixou o Cerro Porteño à vontade. Se o Galhardo ou qualquer outro jogador tivesse convertido aquela penalidade, tenho certeza que a história do jogo seria outra. Né? O time do Cerro não ficaria à vontade, né? Ficaria tranquilo e o Fortaleza poderia dominar o jogo e fazer até mais gols. Então fica essa lição, né? Pênalti não pode ser desperdiçado numa competição ainda mais do nível de Libertadores, no qual o Fortaleza é um novato, né? Ele está disputando a segunda vez a competição. E esse time do Cerro é a 42ª vez que ele disputa a Copa Libertadores. Então não é qualquer adversário. Ele vai crescer do momento em que o adversário permita. Né? E ele venceu os 2 jogos, né? A gente tem que lembrar, né? Na disputa com o Curicó. Venceu por 1-0 na casa lá no Chile do adversário e depois venceu também por 1-0 jogando no seu campo, lá no Laola, em Assunção. E quem acompanha aí o momento do Cerro fala que ele joga melhor fora de casa, como jogou contra o Fortaleza. Acabou perdendo aí um homem no segundo tempo, foi expulso, bem expulso. Benevenuto cometeu uma lambança no meio campo e o Tinga conseguiu salvar e depois o lateral esquerdo fez uma falta lá, tentando recuperar a bola e acabou sendo expulso. Era algo para o Fortaleza também tentar crescer no jogo. Até teve oportunidade, mas o Tinga virou de herói, né? Virou vilão na frente, depois que com a entrada do Pikachu, o Tinga virou um atacante ali, e o que desperdiçou de gols não pode. Aí é outro ponto que eu quero chegar também. O Fortaleza não contratou uma peça de reposição quando perdeu Moisés, e muito menos quando perdeu Pedro Rocha, que são aqueles atacantes que quebram as linhas adversárias. O Fortaleza não tem ninguém que faça esse trabalho com eficiência, com excelência. Você vai depender do Romarinho, ok, ele ajuda, ele é o único cara que tem, poderia ter essa condição. Mas ele é um cara, não é para ser o cara, né? O Romarinho é um cara que, ok, né, para ajudar no elenco, ele não pode ser só ele ali para fazer esse tipo de trabalho. Esperar isso do Júnior Santos não vai acontecer, não vai rolar. O cara entra numa fogueira no final, a gente sabe das limitações dele, não vai rolar. Guilherme, desde que foi contratado, eu digo que não é jogador para o Fortaleza. Fez aquele gol do Maldonado, o Maldonado já estava com as pernas abertas, né? Já estava completamente aberta a defesa, mas aí todo mundo achou que ele poderia ser a solução, mas não é um jogador muito limitado, um jogador que vem muito mal há várias temporadas. O Fortaleza fez contratações erradas, investimento errado do Júnior Santos, de 3.600.000, não vale isso. Se fosse por empréstimo, poderia ser até ok, né, o cara para compor elenco, né, mas precisa de jogador protagonista, porque senão vai passar perrengue no restante da temporada, inclusive no Campeonato Brasileiro. Estou avisando aqui, não é de hoje. Tem que contratar um zagueiro, muita gente diz 2, pelo menos um eu acho que já dava um levante ali na defesa. E pelo menos um atacante. O Pedro Rocha não volta mais nessa temporada. O Moisés volta, mas só que não sabemos como voltará. Então, para não correr o risco, teria que contratar um atacante quebrador de linhas. Aí você vai criticar o Lucero, que não jogou bem. O Lucero precisa de parcerias ali na frente com ele. Não tem, Fortaleza não tem. Não teve. Atacou, teve chances no segundo tempo, com Tinga, muitas chances, finalizou, mas não finalizou com qualidade. Faltou eficiência. A bola não chegou no Lucero. Era o típico jogo para o Romero entrar. Né? Muitas bolas ali na área. Né? Ele é um jogador finalizador, poderia ter guardado uma bola. O Vojvoda não quis colocar, preferiu colocar ali o Guilherme, colocar Júnior Santos, Pikachu, que está numa fase horrorosa. Né? E as jogadas eram criadas ali dentro da área, mas quem finalizava não finalizava com qualidade. Então isso precisa mudar para o próximo jogo. O Fortaleza não vai poder contratar e inscrever um atacante para o próximo jogo contra o Cerro. Vai ter que jogar com o que tem aí. Mas aí o Vojvoda
é um cara inteligente, ele viu como o Cerro Porteño se comporta em campo, né? Avaliou ali a personalidade do adversário, então ainda acredito, né? Claro que vai ser muito mais difícil, né? O Fortaleza dobrar o Cerro na casa dele, um time experiente, um time que está invicto na temporada, mas também não é esse supra-sumo de time, não. É só o Fortaleza não deixar, não perder a concentração como perdeu no Castelão diante da sua torcida, não sentir o peso, né, aí de precisar virar em cima do adversário, precisa fazer gol, pelo menos um para levar para os pênaltis e 2 para classificar direto, né? Então tentar vencer o Ferroviário pelo estadual com o time completo para voltar à confiança, mas não com excesso, né? Sabendo da responsabilidade, né, que é enfrentar o Cerro na casa dele, né, para tentar, então, buscar essa classificação que seria heróica nessa altura do campeonato. Fortaleza vencendo o Cerro por 2 gols de diferença na casa dele, aí é para comemorar para o resto do ano. Pode acontecer, gente, pode, né? Apesar das limitações do Fortaleza, dos seus problemas que vem apresentando, dos erros de contratações, dos investimentos, alguns errôneos, né? Tem que acerta e erra também, isso é normal no futebol, ninguém é perfeito, mas a gente também não pode ficar passando pano não, né? Para erros, né, que acontecem, a gente está aqui para alertar, a gente quer ver o sucesso do nosso futebol. Então, o Fortaleza precisa ir às compras e o Vojvoda precisa bolar uma estratégia bem diferente. Esse time que entrou contra o Cerro Porteño foi aquele mesmo que venceu o Maldonado, que teve muitas dificuldades, né, para fazer um gol aos 49 minutos do primeiro tempo, aquele gol do Galhardo, né, na jogada do Hércules. Então, será que foi uma boa repetir esse time? Né, aí a gente também percebe que não tem outras opções, como eu falei, né, não tem aqueles atacantes, né, de velocidade para tentar ali um jogo de mais imposição em cima do adversário, não tem. Então faltou isso, né? O Caleb também não foi bem nesse jogo, né? Atuação muito apagada, demorou para sair, o Vojvoda demora às vezes para substituir também. Então isso precisa mudar, sobretudo na hora que tiver uma penalidade. O Vojvoda tem que ser o comandante, ele tem que dar ordem para quem tiver o melhor aproveitamento nos treinamentos, deve treinar pênalti, porque o pênalti está inserido aí na disputa. Se de repente o Fortaleza ganha 1-0, vai para os pênaltis. Então, deve estar treinando pênalti. Quem tem o melhor aproveitamento, se estiver em campo, tem que cobrar o pênalti. Não pode deixar isso na mão dos jogadores, que vira bagunça. Isso parece coisa de time amador. Fortaleza não é, muito longe disso. Então, o Vojvoda precisa repensar isso desde o ano passado, que a gente percebia isso. O Fortaleza estava mal no Campeonato Brasileiro, naquela fase horrorosa, na lanterna do campeonato. Muitos duvidavam que o time não iria mais se recuperar, acabou se recuperando. Mas nessa fase ruim, teve esse problema de bater pênalti, de perder, de ficar aquela briguinha interna dos jogadores querendo cobrar pênalti. Então o comandante tem que chegar na hora agora lá e impor, né? Ó, quem vai cobrar é o fulano. Se não for ele, vai ser o outro. Tem que pelo menos ter uns 3 cobradores, para não ficar ali um querendo tomar a bola do outro, que isso gera desgaste entre os próprios jogadores, né? E também, quando o cara perde, como o Galhardo, né? O Galhardo não pode cobrar pênalti, tem que ser o último, porque ele é um cara que, decididamente, né, desde a época que jogou no Ceará, no Internacional, sempre foi um cara que perdeu pênalti. O bom é que ele não se omite, né? Tem jogador que fica fugindo aí de pênalti. Galhardo não, ele é o contrário, ele quer ser o protagonista também dos pênaltis, mas só que ele não pode bater pênalti, né? Porque ele costuma perder, né? Ou então tem que treinar mais, não sei, é um cara veterano nessa altura, será que vai aprender? Só sei que o Fortaleza não pode correr mais riscos de ter uma penalidade a seu favor e perder numa competição como a Libertadores da América. É isso, galera. Deixa aí sua curtida, que é importante para que o nosso trabalho possa chegar para mais pessoas. E também se inscreve no canal. É de graça, você não paga nada. E, né, fortalece aí o nosso conteúdo aqui, a nossa continuidade aqui do nosso trabalho. Já já tem Futebol Alegria. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir de 11 horas da manhã, onde eu falarei mais sobre esse jogo e outros assuntos mais, né, com a apresentação do Kleber Tubarão na TV Metrópole, canal 16.1, de segunda a sexta-feira a partir de 11 da manhã, né, com os meus comentários, né? Então, espero você por lá. Valeu!